Porque esse deputado, Eduardo Bolsonaro, ele tem um projeto de lei já apresentado há algum tempo. E o projeto de lei, sabe que conteúdo diz? Pretende criminalizar o comunismo, os partidos comunistas. O comunismo ele não vai poder criminalizar, aliás, ele tem que voltar para os bancos escolares, ou então estudar por conta própria para saber o que é o comunismo. O comunismo nunca se instalou em lugar nenhum no mundo, nunca. Nem mesmo o socialismo pleno chegou a ser instalado, ele que vai ler, ele que vai estudar para ver o que é realmente o comunismo. Nós somos um partido comunista porque nós defendemos o comunismo. E o que é o comunismo? Algo comum a todos. É uma sociedade tão avançada, mas tão avançada, que eu nem sei quando é que um dia vai poder se instalar. É uma sociedade onde os valores serão os valores humanos e somente isso, onde ninguém será mais do que ninguém. No final ele fala do MST. Ele é perguntado sobre o projeto que muda a tipificação do terrorismo, qual era a opinião dele. Estou seguindo aqui na entrevista que o deputado filho do presidente deu, e perguntado sobre essa legislação, e essa lei tramita aqui. O que ele diz? Ele disse, não tem que mudar, tem que punir, tem que considerar tem que qualificar, enquadrar como uma ação de terrorismo todo o MST. Quando nós pensamos que já vimos de tudo, das coisas mais bizarras da esquerda, vem a Vanessa Graziotin defender o comunismo. Mas creio que a Vanessa não sabe quantas vidas essa ideologia sanguinária já levou e continua levando, se levarmos em consideração a África, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, entre tantos outros países por aí. A Vanessa fala que o Eduardo precisa voltar para os bancos escolares, mas será que ele precisa mesmo? Vamos ver mais ou menos quantas pessoas morreram por causa dessa ideologia assassina que a Vanessa defende. Creio que ela nunca ouviu falar em Holodomor, o Holocausto Ucraniano. Ele matou 14 milhões de pessoas. Mao Tse-tung, 77 milhões. Pol Pot, 2 milhões. Stalin, 43 milhões. Eu creio que a Vanessa Graziotin nunca assistiu o Holodomor ou o Primeiro Mataram Meus Pais, que conta a história do Camboja. Tem na Netflix, senhora Graziotin, é só assistir, não precisa nem saber ler, coisa que eu imagino que a senhora não saiba. Mas, para complementar a sua nova descoberta sobre esse regime assassino, leia o livro Negro do Comunismo, ou Comunista Exposto. Já é um bom passo para a senhora largar de ficar falando bobagem por aí em pleno plenário. Acorda, Vanessa. O comunismo tem que sim ser criminalizado como foi o nazismo. Isso porque o nazismo matou 6 milhões de pessoas. O comunismo já passa de 100 milhões de pessoas. Por que a gente ainda fala nisso? Isso deveria ser execrado, deveria causar nojo, asco, assim como causa o nazismo. Por que a gente ainda fala de comunismo? Esses partidos deveriam ser extintos, essas pessoas presas. Mas Vanessa, se você acha tão maravilhoso esse regime ordinário que você defende, que tal ir para a Coreia do Norte? Por que você não vai morar na Coreia do Norte? Por que você não vai morar na Venezuela? Mais respeito, Vanessa, com quem sofre na mão desses ditadores que são seus amigos, como Maduro, como os Castros. Tenha mais um pouco de compaixão com as pessoas que estão morrendo de fome, que comem do lixo, coisa que a senhora nunca fez na vida. Mas eu ficaria muito feliz e começaria a te levar a sério se você fosse passar uma temporada lá na Coreia do Norte, tá afim? E é por isso, pessoal, que nós temos que entender a importância da escola sem partido. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas acerca desse programa, mas ele não visa criar uma lei, é uma lei que já existe, que são os deveres e direitos dos professores. A única coisa que o programa quer é colocar uma cartolina dentro das salas de aula para o aluno saber o que o professor pode ou não pode fazer. Ah, mas o professor não vai mais falar de política. Mentira! Vai falar sim, não tem como lecionar história sem falar de política. Gente, falta um ano para me formar em história. Não tem como lecionar história sem falar de política. O que o programa quer é que se ensine todos os prismas da época. Por exemplo, o comunismo. Quantos matou?
quem começou, quem foi Lenin, quem foi Stalin, quem foi Che Guevara, o maior assassino de homossexuais negros e estuprador de mulher. E não ficar enaltecendo essas figuras grotescas como os professores fazem e colocando o capitalismo como malvadão. Não criando militantes e sim criando pensadores. É isso que a escola sem partido quer. Eu vou ler para vocês aqui, ó. O programa impede do professor falar de política? Obviamente não. Seria impossível ensinar história ou geografia, por exemplo, sem falar de política. Ao falar de política, porém, o professor deve ter cuidado para apresentar aos alunos o outro lado da moeda, sem se omitir, exagerar ou distorcer fatos. É isso, tá aqui, ó, o folhetim da Escola Sem Partido, eu tenho ele há mais de um ano, mas tem o site do Escola Sem Partido, escolasempartido.org e programa escolasempartido.org. O programa Escola Sem Partido é realmente sem partido? 100% sem partido, o que não significa que ele não contrarie interesses partidários. Naturalmente, os partidos e organizações que aparelharam ilegalmente o sistema de ensino serão prejudicados se a lei for aprovada. É somente isso. Tudo que o programa quer é fazer valer o que já existe na Constituição. É simplesmente isso, o direito ao livre pensamento, a liberdade de consciência e da crença, a liberdade do aluno aprender, que está no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º e 206. O princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, artigo 1º, inciso 5º, artigo 5º, caput 14, caput 17, caput 19. O pluralismo de ideias, artigo 206, o direito dos pais e alunos sobre a educação religiosa e moral de seus filhos, artigo 12, 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Tá tudo aqui, gente. Isso não é uma nova lei que o Escola Sem Partido, que o Miguel Najib quer criar. Já existe. Ele só quer fixar um cartaz dentro da sala de aula, somente isso. Mas ainda falando sobre essa bizarrice que a Vanessa falou, ela também fala sobre o Eduardo Bolsonaro colocar o MST como grupo terrorista. Sim, tem que colocar. É um projeto que já tramita por ele desde 2016. Não aprovaram e nem desaprovaram e tem que ser aprovado. MST é grupo terrorista, sim. Eles invadem propriedade, eles matam animais, eles destruíram um laboratório de plantas, eles abrem vacas prenhas, matam seus fetos, eles derrubam torres de transmissão, eles colocam fogo, eles não fazem nada a não ser depredar. Eles são o quê? Bandidos e terroristas, pronto. E se eles agem como terroristas, eles têm que ser enquadrados na lei de terrorismo. Acabou, não tem que ter movimento do sem teto, movimento do sem teto sem terra, movimento do sem carro, sem casa, sem nada. Chega. Esses caras só servem para assentar, fazer arruaça, fazer zona e ir embora. Somente isso. O que de produtivo a MST faz? Nada. Agora, Vanessa, você tá com dó e tão preocupada? Dê sua fazenda para eles, querida. Abre as portas da sua fazenda e aloque todos. Coloca na fazenda do Lula. Já que vocês são tão preocupados. Agora, jogar esse problema de vocês para cima da população, não. Tem que tipificar sim na lei de terrorismo. Agora vamos falar sobre ministérios. O pessoal tá falando da Maite Proença no Ministério do Meio Ambiente. Mentira, o Jair Bolsonaro não indicou ela. Os ambientalistas que a indicaram. Isso não significa que o Jair Bolsonaro aceitou, tá, gente? Mas ele aceitou o Joaquim Levy. Quem que é o Joaquim Levy? Ele foi ministro da Fazenda no governo da Dilma Rousseff. No governo Lula, ele foi secretário do Tesouro Nacional e no governo do Fernando Henrique, ele foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e agora ele assumiu a presidência do BNDES no governo Bolsonaro. Eu fico meio assim de quem vem desses governos corruptos, né? A corrupção mais endêmica, né? Começou no FHC e foi tomando formas, moldes, até virar bola de neve, que virou no governo Lula e no governo Dilma. Porém, segundo ele, vai dar um jeito de abrir a caixa preta do BNDES e Moro foi muito claro ontem, numa entrevista para o Fantástico,
de que se houver ministro envolvido com corrupção, ele vai chamar o Jair Bolsonaro, ele vai pedir o afastamento e a investigação deste ministro. Então eu creio que depois desse recado muito claro do nosso Sérgio Moro, que ele, se ele é errado, ele vai pensar 2 vezes. Então vamos dar um voto de confiança em quem o Paulo Guedes escolheu, em quem o Bolsonaro chancelou. Vamos dar um voto de confiança, mas não vamos tirar o olho e vamos cobrar sim. Não só o Levi, qualquer ministro, até o Sérgio Moro. Vamos cobrar, vamos ficar em cima do Bolsonaro também ou de qualquer outro político, tá bom, pessoal? Agora, a melhor da noite, pessoal, aconteceu agora há pouco. O nosso Superior Tribunal da Justiça soltou Joesley Batista, Walter Santana e Saúde, porque eles entenderam que as prisões foram ilegais, mesmo o Joesley tenha se envolvido em diversos casos aí de corrupção, é réu confesso, já fez acordo, enfim, mesmo tudo isso, o nosso querido ministro Nefi Cordeiro entendeu que a Operação Capitu, que é um braço da Lava Jato, prendeu ilegalmente essas 3 maravilhosas personalidades e mandou soltá-los. E viva a impunidade do nosso país, o nosso Brasil, que eu espero que em 2019 Moro conserte tudo isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.